Bom dia. Quero agradecer ao Sérgio e à Fundação Fernando Henrique pela ocasião de estar aqui de volta, depois de tive aqui, acho que foi tem um ano mais ou menos, né, Sérgio? Isso. E, enfim, foi uma conversa boa sobre financiamento de campanha com o Bruno Caraza também. É bom poder estar de volta, ainda que sob circunstâncias em que, enfim, nós todos temos muito para casa para fazer, né? A gente não anteviu, óbvio, né, o alcance e o potencial do Bolsonaro. A gente pode começar por aí. Ainda em setembro, eu considerava o Haddad favorito, né? Embora, assim, Bolsonaro, ao longo dos últimos anos, tinha saído do impossível para o improvável, mas ele permaneceu improvável ao longo de 2018, do ponto de vista da vasta maioria dos colegas da ciência política, né? E foi provavelmente no final de setembro, né, quando, ironicamente, logo depois do fim de semana das manifestações, que na pesquisa seguinte, em que todo mundo esperava uma espécie de convergência entre Haddad e Bolsonaro, porque Bolsonaro estava parado e Haddad subindo, foi Haddad quem parou e Bolsonaro deu um salto, né? E ali foi um momento assim que todo mundo, opa, tem algo diferente do manual do Velho Testamento acontecendo aqui, e a gente tem um para casa para fazer, né? Porque eu tinha passado os meses anteriores falando isso, falou, olha, frequentemente a gente evita prognóstico quando a gente não tem certeza, mas a gente quase nunca tem certeza, e eu acho que ainda assim a gente, é questão de fair play, a gente fazer o prognóstico que a ortodoxia nos permite, né? Caso a gente erre, a gente tem, né, algum ajuste de contas para fazer com o público e entre nós mesmos, e foi esse o caso, né? Foi, enfim, em proporções cataclísmicas, sobretudo na reverberação para dentro da composição da relação de forças partidária dentro do Congresso, né? Então, a gente pode, como quase sempre, né, engenharia de obra pronta, a gente vai fazer a coisa reversa das falhas estruturais que a gente podia ter em nosso edifício institucional que produziram essa vulnerabilidade de alguma maneira, né? Essa coisa eventos improváveis são possíveis e, eventualmente, a gente depois racionaliza eles como inevitáveis desde sempre, né? Pode permanecer improvável. Eventos improváveis acontecem. Eu insisto muito nisso no que diz respeito à vitória do Trump, porque no dia seguinte teve muita gente que 24 horas antes estava dizendo 90% de chance da Hillary ganhar, e no dia seguinte dizendo por que era inevitável a vitória do Trump, né? Eu continuo insistindo, a vitória do Trump só pode ser explicada como evento improvável o tempo todo. Ele precisava de uma combinação muito improvável no colégio eleitoral e ele a obteve, né? Hillary ganhou bem em vários estados democratas e perdeu por um fio de cabelo em vários swing states decisivos. Então, esse é o tipo de evento improvável, porque se 2 ou 3 daqueles estados em que foi por um ponto caísse do outro lado, Hillary ganhava com 2 milhões de frente, e todo mundo ia falar que como era inevitável a vitória da Hillary, porque o Trump era muito esquisito, etc, etc, né? Então, a cautela a ter com essas coisas, depois que eventos improváveis acontecem, é evitar a racionalização que fantasia uma inevitabilidade. Agora, a coisa do Bolsonaro foi mais momentosa, né? Mais afirmativa. Ele saiu do primeiro turno bem maior do que qualquer pessoa imaginava. A estratégia do PT, num certo sentido, saiu melhor que a encomenda. Eu acho que o jogo no início do ano era, enfim, o petista genérico que vá no lugar do Lula vai ter pelo menos 20%, com 20% entra no segundo turno. Entrando no segundo turno, tudo pode acontecer. Acho que era basicamente isso o jogo do PT. E, na verdade, ele entrou com 30%, ele entrou com 29%. Então, a transferência aconteceu, deu certo. O que não estava no radar da estratégia do PT era que qualquer pessoa fosse entrar com 46% no primeiro turno. E aí, claro, quando alguém vai para o segundo turno com o adversário com 46%, a eleição está basicamente perdida, né? Você precisa retomar de volta certo eleitorado que já foi para o adversário para ter alguma chance, né? A eleição ainda fechou com Haddad subindo, Bolsonaro começando a apontar uma queda, mas deu 55-45, e, acima de tudo, no que diz respeito ao Congresso e aos estados, uma devastação, um terremoto completo.
E aí sim eu acho que há algo a ser aprendido. São épocas diferentes. A maneira como partidos, tempo de TV, força partidária filtram ou filtravam resultados eleitorais, aparentemente já não funciona. Se funciona, não funciona do mesmo jeito. Tem um componente WhatsApp e internet que ninguém realmente sabe exatamente como funciona. É algo a ser mapeado, metrificado do ponto de vista técnico, operacional para a gente, porque a gente tem um certo folclore, uma certa lenda em torno de como essas coisas funcionam, mas, sinceramente, ninguém sabe. Há algo de drasticamente distinto em campanhas eleitorais hoje, no sentido de que a sensação que a gente tem como observador é como se, em vez de uma campanha pública, que todo mundo está discutindo ao mesmo tempo, é como que se cada um de nós vivesse a sua campanha particular, né? E isso incide sobre a dinâmica do debate público. O exemplo que tem me ocorrido é o seguinte: em 89, quando Collor resolve usar a cartada da Lurian contra o Lula, ele tinha uma decisão dramática para tomar, né? E tendo decidido por aquele curso de ação, ele sabia que ele teria alguns ganhos, algumas perdas, tinha que preparar o discurso para os dias seguintes, como ia lidar com isso. Ele ia mexer no tabuleiro, isso ia ser um terremoto no debate eleitoral. E então você provavelmente imagina, ele reúne a turma, a cúpula da campanha, discute prós e contras, decide e vive com aquilo por uma semana até a eleição. Nesse momento, esse tipo de decisão não funciona mais assim, a sensação que a gente tem. É como se você estivesse operando com 50 Lurians ao mesmo tempo, e tudo bem, e a Lurian e a negação da Lurian ao mesmo tempo, dependendo do público, dependendo de com quem você fala. É uma pulverização, uma fragmentação completa da discussão da campanha, que você não tem mais uma discussão, e a sensação de que algo nos escapa entre os dedos, né? E a gente não sabe, a gente ainda não tem as ferramentas de metrificar isso de maneira a conseguir antever. É um lugar, é um facilitário dizer que as pesquisas erraram muito, porque a boca de urna acerta. Então não é um problema metodológico, não é pesquisa errando. É porque você tem em alguns lugares, Rio, Minas e outros, em que candidatos oscilam 20, 30 pontos em poucos dias, que não era algo que era improvável antes, era impossível. Isso não acontecia, ponto, zero chance, né? Zema, mais do que o Zema, Witzel no Rio, né? Do nada, em 48 horas ele tem 40%. Isso era uma impossibilidade. E isso passa por canais que a gente ainda não tem os instrumentos para pôr a mão, né? A gente suspeita, tudo indica, tem a ver com WhatsApp, internet, mas como exatamente isso se dá, em que condições funciona ou não funciona, a gente não sabe, né? Para casa por ser feito, né? Mas vamos um pouco fazer o diagnóstico reverso das falhas estruturais no edifício institucional, que, bem ou mal, havia vulnerabilidades. Eu fico à vontade um pouco de fazer isso, porque tem uns 10 anos que eu fiquei alardeando que a gente tinha um calcanhar de Aquiles, que tinha a ver com o mercado de financiamento de campanha, que ele era um mercado viciado, né? Eu brinco que eu fui convertido para a causa da reforma política pelo Ronaldo Caiado, né? Pela proposta Caiado, ele alardeando, falou: estão lavando dinheiro em campanha, isso vai acabar mal, etc, etc, né? E, enfim, depois de muitos anos mexendo com isso, cheguei um pouco àquele diagnóstico que compartilhei aqui no ano passado. Ele foi vítima do... Exatamente. Quem converteu o Caiado, por sua vez, foi Meirelles, né? A candidatura do Meirelles a deputado federal em Goiás em 2002, né? Que o Caiado viu com seus próprios olhos e sentiu na própria pele como é que, exatamente, como é que a coisa do dinheiro estava, né, fora de qualquer controle político, qualquer filtragem política. Ela chegava de maneira bruta por fora da disputa, definindo os resultados em boa medida, né? Eu, depois de muito tempo, cheguei um pouco a isso. Tinha uma interação infeliz entre nossas regras de financiamento e o sistema eleitoral, em que você tem um sistema eleitoral que fragmenta, dispersa de maneira extraordinária a demanda por dinheiro na campanha, com mais de 1.000 candidaturas individuais por estado, né? Deputado federal, Minas, esse ano, teve 1.200 federais e 1.200 estaduais, quer dizer, 2.000 e quase 2.500 candidatos individuais em busca de financiamento, o que é extraordinário em parâmetros internacionais, e, do outro lado, um dispositivo que concentra extraordinariamente a oferta de dinheiro, que é o teto que incide sobre doação, é proporcional à renda de quem doa.
né? Isso também só tem no Brasil, então são dois dispositivos extraordinários que produziram um mercado de financiamento de campanha excepcionalmente viciado, né? Isso não funciona muito bem em lugar nenhum do mundo, é complicado, sim, mas o nosso era um caso extremo de pulverização da demanda e concentração da oferta com os efeitos descritos pela Lava Jato nos últimos anos, né? Então, isso era uma fragilidade, uma falha fundamental na estrutura do edifício que foi corroendo os alicerces enfim, removendo uma proteção básica, uma capa de legitimação que o sistema precisava ter para estar vulnerável, para estar mais protegido, enfim, em conjunturas adversas de crise econômica, investigações mais agressivas para cima da elite política, etc., de uma maneira que, a certa altura, o eleitorado se mostrou, mais do que qualquer um de nós estava antevendo há um ano, disposto a votar em qualquer coisa, né? Foi isso. Qualquer coisa que parecesse diferente o bastante, estranha o bastante. Tem um monte de ironias nessa história, né? Que no momento do auge da rejeição ao establishment político, ao legislativo, aos deputados, o eleitorado, pela primeira vez, elege um deputado, né? E, tendo elegido um deputado, é um dos 3 ou 4 mais antigos da casa, né? Então, mas, de qualquer maneira, acho que, ironicamente, exatamente aquilo que a gente achava que tornava ele inelegível, que era o conteúdo do seu discurso, digamos, o que tinha de excêntrico, exótico e radical no seu discurso, foi isso, provavelmente, que tornou ele atraente no momento em que as pessoas estavam querendo simplesmente algo que parecia suficientemente brutal, né, no seu antagonismo contra o status quo, né? Então, enfim, uma espécie de tempestade perfeita desse ponto de vista também. Essa é uma metáfora batida, porque tudo na crise do Brasil parece uma conjunção excepcional de traços infelizes de 5 anos para cá, 6 anos para cá, em que o sistema que parecia achar algum eixo e uma certa estabilidade, 6 eleições seguidas, os mesmos 2 partidos, né? Uma agenda de políticas públicas que você tem certa continuidade, produzindo efeitos, etc., percepção internacional melhorada da imagem do país e, de repente, aquilo simplesmente entra numa espécie de colapso, né? Outra coisa que me ocorre a respeito do quadro institucional é que talvez tivesse uma falha, para além da coisa do financiamento de campanha, talvez o arranjo do presidencialismo de coalizão tenha essa vulnerabilidade adicional que seja estrutural. Quer dizer, porque, pelo diagnóstico mesmo da ortodoxia da ciência política brasileira, a fonte da estabilidade é a certa concentração, não necessariamente excepcional, mas uma concentração especial de prerrogativas na presidência da República que compensaria a eventual dispersão produzida nos plenários, o toolbox presidencial, né, que os colegas da gente operam. Eu receio, eu suspeito que essa solução, por mais eficaz que ela seja a curto prazo, em momentos imediatos, né, o presidente retém instrumentos bastantes para produzir uma maioria em plenário e garantir governabilidade, talvez ela seja autodestrutiva a médio e longo prazo, porque ela desautoriza o Congresso. É meio assim, olha, o presidente governa. Não, mas fragmentou completamente o plenário, não tem importância. Entendeu? Como tem algo no próprio mecanismo de estabilização que tem um ingrediente de desmoralização da eleição parlamentar que um pouco assim, o eleitorado não está mais votando em PT, PSB, não tem problema, o presidente vai lá e faz a maioria, entendeu? E isso talvez seja algo assim, é um discurso que, à medida que se repete, é meio como, o Congresso não tem importância, né? Os partidos não têm importância. Na verdade, o diagnóstico no microscópio não é esse, tudo isso incide, mas é como se você tivesse solucionando um problema de fragmentação dos plenários ao concentrar poder fora do plenário, né? E isso talvez fosse mais destrutivo a médio e longo prazo do que o diagnóstico se permitia conjecturar, porque médio e longo prazo parece abstrato demais, parece especulação de filosofia política, né? O problema da legitimação, dessa coisa, mas talvez tenha algo dessa retroalimentação tenha sido importante na desestabilização recente, né? Uma outra coisa que eu gostaria de dizer prospectivamente, quer dizer,
talvez, no âmbito da sociedade e da maneira como a vida partidária exprime ou não valores e alinhamentos que estão na sociedade, também talvez houvesse algo de desencaixado na moderação da disputa política, moderação de plataforma, de política pública, mesmo que a retórica fosse dura, da polarização entre tucanos e petistas, em que você tem aquela, desde a Carta ao Povo Brasileiro, do Lula em 2002 e Palocci na Fazenda, você tem uma acomodação do atacado, dos grandes parâmetros que organizam a política econômica e as políticas públicas, em que, tudo bem, Lula vai perseguir suas prioridades no varejo, mas os fundamentos da organização da ordem política estavam mantidos. Mas talvez houvesse algo de desencaixado, eu digo, nessa moderação que parece entrar tão bem, tão confortavelmente nas universidades, né? Uma polarização tem... Tudo bem, dentro das universidades, é claro, todo mundo sabe, cheio de petista, mas quando não é petista, é tucano, etc. E esse centro-esquerda, centro-direita prevalecendo. A presidência parece um monopólio de uma disputa relativamente moderada, embora ela vá aumentando a sua acrimônia com o tempo, mas ela é moderada nas plataformas, e isso não necessariamente parece reverberar qualquer conteúdo que está, de fato, na sociedade, né? É que a sociedade tem um certo... um autoritarismo de raiz, de conteúdo também religioso, se disseminando nas periferias das metrópoles, com o crescimento do pentecostalismo, principalmente, né? Enfim, eu acho que esse é um traço a ser devidamente processado pela análise política, ainda com devido respeito. De modo geral, a gente opera isso de maneira meio desrespeitosa. Ah, essa indústria da religião, esses pastores mais ou menos pouco confiáveis e tal. O que está acontecendo na sociedade que carrega essas pessoas aos milhões para essas igrejas? E eu tenho a impressão que é algo muito mais estrutural do que a oportunidade de ganho fácil dessa ou daquela igreja, e tem a ver com o fato de que estar ou não estar na igreja acaba incidindo de maneira muito importante nas perspectivas de sobrevivência das pessoas, né? Você tem um ecossistema, se a política parecia moderada, o ecossistema social, sobretudo nas metrópoles, nas periferias, é de um nível de brutalidade com a letalidade que as estatísticas mostram, de dezenas de milhares de pessoas mortas todo ano, e com incidência peculiar sobre jovens, negros, etc., homens, né, nas periferias, em que você tem um dente na pirâmide demográfica pelo morticínio que tem ali. Quer dizer, você tem, de fato, um aumento expressivo, provavelmente, da probabilidade de sobrevivência puríssima das pessoas quando entram na igreja. O que a igreja fala? Para de beber. Vai para casa. A igreja, naquela disciplina autoritária, bota a pessoa no trabalho, em casa e na igreja, e mais nada. E, ao fazer isso, evita que ela leve um tiro, né? Evita que ela esteja na rua de bobeira na hora do próxima chacina, né? Então, eu acho que isso é algo que, provavelmente, tem um efeito social enorme. Todas as famílias, as mães e as tias, vocês querem que seu filho vá para a igreja. Entendeu? Você tem a pressão social que vai muito além do eventual oportunismo mercantil das igrejas. E aí eu fico pensando que pode ter sido, por acaso, circunstância mais ou menos afortunada ou desafortunada, o que quer que seja. Bolsonaro é um cara ambíguo do ponto de vista religioso. Ele próprio se declara católico, é casado com uma evangélica, fez um batizado meio estranho na Assembleia de Deus em algum lugar, no Rio Jordão, alguma coisa assim. Mas enfim, mas algum lugar é porque ele não fez disso uma conversão, né? Ele não entende a sociedade. Algum lugar. Mas por intermédio do Bolsonaro, eu acho que o pentecostalismo encontrou voz própria pela primeira vez numa disputa presidencial, podendo ganhar. E aí, na hora, aquela coisa, né, você confrontar... Eu não tinha visto isso antes da eleição, mas confrontado com o fato, foi a primeira coisa que me veio à cabeça com força, a sensação, isso não tem volta, né? O pentecostalismo não vai mais sair, não vai mais deixar de ser um protagonista na disputa presidencial no Brasil. Tá? Tão cedo, né? No nosso horizonte de vida, digamos assim, né? Porque
o refluxo, é porque eventualmente nos choca a nós que temos condições de vida um pouco mais suaves e confortáveis, porque como assim as pessoas tolerarem uma montagem tão opressiva e autoritária nos costumes de suas vidas, mas é porque isso provavelmente as protege, robesianamente. Difícil dizer, né? Como religião majoritária, né? Ela sofre todos os influxos variados aí do Vaticano II, de certa secularização, etc. Era um certo establishment, né? Acho que não tinha muito o que virar. E tem a vantagem, sim, né, da isenção fiscal e tal, não deixou de favorecer a indústria. Mas a sensação que eu tenho é que você tem esse autoritarismo é funcional, num certo sentido, entendeu? Essa coisa do ponto de vista do que enfim, da organização da vida e da melhoria das perspectivas de vida num sentido muito concreto para pessoas que têm uma inserção muito precária na sociedade sob variadíssimos parâmetros, né? E aí eu penso no argumento de natureza robesiana, aquela coisa, qualquer ordem é melhor que nenhuma ordem, né? E se aquilo é o que vai me fazer ficar vivo, né? Encontrei Jesus e Jesus me salvou, literalmente, né? Então, eu acho que isso, a principal coisa que eu estou antevendo, eu não sei se é o Bolsonaro vai se fixar como liderança resiliente disso, não sei se é o PSL que vai, a partir desse fenômeno mais ou menos extraordinário, provavelmente favorecido por WhatsApp, vai se tornar um partido estavelmente representante disso, ou se eventualmente vai ser um PRB, que provavelmente mostra mais musculatura organizacional e já está com uma bancada de 30, né? Então, muita coisa pode acontecer, mas eu acho que a polarização futura passa um pouco por aí. Um dos polos, o polo mais à direita, mais conservador da disputa presidencial nos próximos anos, tende, no meu modo de ver, eu tenho dificuldade de ver ele deixando de incorporar esse conservadorismo social com uma percepção mais autoritária da política, misturado com uma plataforma econômica menos intervencionista. Provavelmente você vai ter o PT, bem ou mal, hora de encerrar, o PT, como eu disse, mais ou menos não conseguiu ganhar, mas conseguiu manter a cabeça fora d'água no meio do tsunami, né? E ganhou o prêmio de consolação quase simbólico de maior bancada por enquanto, né? Mas 4 governadores, posição estratégica importante no Nordeste, ele está no governo em todos os 9 estados do Nordeste, apoiou também o governador eleito do Pará, então ele tem uma parte, mais do que o número, é uma região, né? Isso tem uma importância própria, tem uma bancada, e o Haddad emplacou seus 45% dos votos, evitou. Acho que o PT basicamente estava lutando pela sobrevivência e sobreviveu, né? Então ele está credenciado, dependendo dos próximos passos que dá, a continuar um protagonista, né? Do outro lado, no antipetismo, vai ter uma versão mais popular, entendeu? Que terá como ingrediente mais ou menos estável o apelo ao pentecostalismo, que é algo com que o PT também flertava. O Edir Macedo estava na base do Lula, mas é uma convivência tensa, por razões óbvias, né? Pega a agenda, né, do PT e os movimentos todos que estão na base do PT, e do outro lado a relação com os evangélicos e o pentecostalismo é complicada. Eu acho que agora eles acharam um canal próprio e eles não tendem a refluir, eu acho, né? Isso mais ou menos que eu estou vendo. Quer dizer, é claro, a gente está vendo um sistema em decomposição, mas eu acho meio clichê dizer que acabou. É um sistema em decomposição. Nada impede que ele... O mais provável é que, nesse momento, o número de partidos, a partir da próxima eleição, comece a cair com as várias mexidas que já houve, as fusões que devem haver. Talvez esse seja o extremo. Não nesse... Fundo do poço, é sempre difícil dizer, virou clichê já, sempre tem um alçapão no fundo. Qual é... Pode piorar em que sentido? A eventual deterioração da ordem democrática mesmo nas mãos de um presidente tão pouco afeito aos rituais e a deferência ao repertório liberal do Estado de Direito, né? Então, isso é algo que é óbvio, é uma fonte de preocupação para nós todos. Mas, se o sistema simplesmente sobrevive, sem maiores colapsos autoritários,
provavelmente as forças partidárias começam a reaglutinar, em alguma medida, induzido pela cláusula de barreira tal como está funcionando e por, enfim, talvez até pela reacomodação, onde, nesse momento, o DEM está super representado no Ministério. Pode ser que, finalmente, o PFL chegue lá por conta própria, né, na coisa, e quando ninguém dava nada por ele, aí uma aliança PRB, PSL, PF e DEM tem algo em torno de 120 deputados, do que, nesse momento, é algo apreciável, e eu acho que isso tende a configurar um polo. Tá? O fim das coligações, né? Né, Bruno? O fim das coligações. O fim das coligações nas proporcionais, isso, sim. Embora elas vão continuar funcionando na eleição para governador, né? E provavelmente vai trazer. Mas, sim, claro que muitos dos partidos entravam nos plenários, na Câmara, né? Pelas coligações estaduais. Né? É um pouco minha percepção. A gente estava falando aqui antes de entrar. Em algum momento, aí, entre os anos 90 e na década passada, houve certo alinhamento partidário que se exprimia na polarização PT-PSDB, e isso foi até a sociedade, e o mal-estar no churrasco da família é sintoma disso, né? Tem as pessoas de um lado e do outro, e havia uma tensão ali, que é sintoma básico de certa penetração social da polarização política. Mas a minha sensação é que o sistema eleitoral, que já prejudicava o mercado de financiamento, o sistema eleitoral jogou contra a decantação parlamentar legislativa dessa polarização. Agora, as cartas estão embaralhadas drasticamente de novo e tudo é uma enorme incerteza. Né? Eu vou deixar as perspectivas de composição do governo, ou quer que seja, com o Magna, Sérgio, para fazer essa minhas ideias básicas para compartilhar para o debate. A principal função de uma sessão como essa é que a gente converse. Então, eu vou parar por aqui. Obrigado, Sérgio.